vamos lá, para a gente não ficar falando muito, porque o tempo é um pouquinho, né? A palavra, não teria um tema, mas eu coloquei um. Eu coloquei a nossa identidade é filho de Deus, tá? Porque ao longo do tempo, o inimigo, ele vem tentando colocar as características dele na nossa vida. Depois do jardim, quando o homem se perdeu, saiu do jardim, foi para longe do Senhor, né? O inimigo ele foi colocando as características dele no homem, porque o homem se afastou de Deus, né? Quando Adão saiu do jardim, ele começou a ir perdendo as características dele, porque ele já não andava mais com Deus, né? Ele já não tinha intimidade mais com o Senhor, e por isso ele não passou a ouvir mais a Deus, e ele começou a ficar perdido, gente, perdido. E aí depois, com o passar dos anos, quando ele foi perceber, ele viu que ele já não era mais parecido com Deus como ele deveria ser. Os seus filhos, quando nasceram, já não eram mais a semelhança de Deus, já eram a semelhança dele, como diz a palavra ali. A palavra de Deus diz que Adão teve filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança, e não mais segundo a semelhança de Deus, sabe? E eu venho contar hoje aqui o que Deus fez na vida do meu esposo, né? O meu esposo, ele era ateu. Eu vou ler aqui a palavra para vocês, que mudou assim, virou a minha chave, né? O meu esposo, ele era ateu. Mas não era só ateu, não, gente. Ele era ateu. Ateu. Ele odiava a igreja. Ele odiava os pastores. Ele teve que sair, mas eu não queria que ele saísse. Porque toda vez ele fala, caraca, eu fico te assistindo pregar, falando mal de mim, a primeira parte do culto. Mas ele teve que sair. Então, ele odiava tudo que era Deus, ele odiava tudo que era coisa de igreja, ele falava que os pastores eram mercenários, que os pastores não prestavam, que eles roubavam a gente, que eles faziam lavagem cerebral na nossa vida, e que não sei como é que essas pessoas conseguiam ser assim, ser engabelada desse jeito, um bando de gente boba, que vai para lá e fica lá, tudo que o pastor fala acredita, e ainda fica dando dinheiro para esses pastores. Era nesse nível, gente. Quando eu tentava falar alguma coisa de Jesus para ele, meu Deus, já vinha com um grito já para cima de mim, que Deus não existe, que... houve uma vez que a gente estava lá na loja, que a gente tinha uma loja de celular, e eu falei assim, graças a Deus, bastante cliente, poxa, glória a Deus, Deus é maravilhoso. A ele, Deus é maravilhoso. Minha querida, se eu não abro essa loja, se eu não venho trabalhar, se eu não conserto esses telefones, não ganha dinheiro não, querida. Isso aqui é eu, glória a mim, nada de Deus não, que Jesus nada. Esse negócio de espírito aí, esse negócio não existe não, vamos parar com essa palhaçada. E, gente, quando eu conheci ele, eu não sabia que ele era ateu, gente, sabe? Por isso que eu fiquei com esse homem, mas graças a Deus, porque Deus também, né, me moldou, porque Deus também usou a vida dele para moldar o meu caráter de mulher de Deus, sabia? Gente, olha, esse homem ateu me fez ficar grande espiritual, ele me fez crescer espiritualmente, ele me fez ficar adulta na fé, porque eu tive que lutar por ele, porque eu tive que ir todos os dias para a igreja e orar, e fazer jejum, e fazer propósito, e isso me ajudou, olha que coisa. E as pessoas estão desistindo muito fácil, né? Não deu certo, chuta. Não deu certo, vai para outro. E nunca consegue ir até o fim na sua jornada, ser vencedor e contar um testemunho, porque está sempre desistindo no meio do caminho. A palavra que eu quero dividir com vocês está em Gênesis, no capítulo 1. O versículo é o 31. Bendito versículo esse na minha vida, gente. Eu sei ele de cor, né? Mas eu vou ler assim mesmo, porque eu amo. 31. Tá assim. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que ficou muito
ficou muito bom. Jesus estava falando da obra dele e principalmente do homem que ele fez. Quando eu ouvi essa palavra, eu já tinha escutado ela, mas no dia que eu ouvi essa palavra por uma grande mulher de Deus, que ela falou assim para mim, nessa época eu estava lutando já em oração. Ela falou assim: então viu Deus, tudo que ele fez era muito bom, certo? Certo. Quem foi que fez o seu marido? Quem foi que fez o seu filho? Quem foi que fez aí essa pessoa que você está buscando por ela hoje? Quem foi que fez? Quem foi que fez você? Quando Deus falou e olhou para a obra e falou: uau, muito lindo que eu fiz. Ele estava falando do seu esposo. Ele estava falando do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu sobrinho. Estava falando de você. Então, quando ele olhou e viu e disse: uau, que coisa maravilhosa que eu fiz, ele estava falando de mim e de você. Como eu estava orando por ele, ela falou assim: o seu esposo é bom. Olha, gente, parece que não tinha mais ninguém no culto, era só eu. Falei: é para mim essa palavra? Eu pensando, né? Ué, é para mim essa palavra. Aí eu falei: meu Deus! Pronto, gente, não ouvi mais nada, só essa palavra. E ela: não, porque o seu esposo foi o Senhor que fez. Então ele é um homem bom, ele é um homem santo, ele é um homem à imagem e semelhança do Senhor, ele é parecido com Deus. Não tem ninguém mais parecido com Deus do que ele, porque ele foi feito conforme a imagem de Deus. E essa outra palavra que está aqui é Gênesis capítulo 1, 27, né? Diz assim, 27, aqui. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas olha só aqui o 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra conforme, ela quer dizer parecido com, de acordo com, em concordância com, ou ter a mesma forma de. Não é isso? Então, meu amor, o seu esposo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seja lá a pessoa que você ora por ela é conforme a imagem de Deus e ponto. Não tem conversa. O inimigo vem tentando colocar na nossa vida que essa pessoa não tem jeito. Você olha para ela e vê a imagem que o inimigo está pintando ela. Você olha para ele e fala, e às vezes você diz o que o inimigo está dizendo que ela é. E você diz às vezes: não tem jeito, bebe muito, não tem jeito, está muito no mundo, está muito desviado. E sabe o que é pior? Nós usamos a nossa língua para conversar com ele e dizer isso mesmo. É esse inimigo. Difícil, hein? Beberrão, desviado, carnal, isso mesmo, tá certo. A nossa língua tem poder. A nossa boca tem poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Pelas suas palavras você será abençoado e por elas será amaldiçoado. Tudo que nós falamos fica escrito no mundo espiritual, foi o que eu aprendi. A nossa língua é como a destra de um tintor, como diz lá em Salmos. Eu falo no tocante ao rei, a minha língua é como a destra de um escritor. Sabe o que isso quer dizer? Que o que eu estou falando está sendo escrito no mundo espiritual. Sabe? E eu aprendi isso. Antes disso, eu só falava derrota. Eu só dizia que ele era ateu, que ele nunca ia aceitar Jesus, que estava muito difícil para mim. Mas, cara, depois que eu ouvi a palavra dizendo que ele é muito bom, como assim? Ele é conforme a imagem de Deus? Eu não aceitei mais outra sentença na minha vida, irmã.
Não aceitei outra sentença na minha vida. Hoje é o dia de buscar e reivindicar o que foi perdido no Éden. Foi a minha chave. Eu escrevi aqui uma parte que eu não posso deixar, eu não gosto muito de ler roteiro não, que eu me perco, gente. Mas, enfim, eu tenho que falar. Nós devemos confessar a palavra e agradecer como forma de trazer a existência. Ou seja, bem, eu entendi a palavra, certo? Eu entendi que meu esposo é a imagem e semelhança de Deus. Eu entendi que ele não é conforme o inimigo pinta para mim. Porque o inimigo pinta toda hora uma coisa diferente. Os quadros de Satanás são maravilhosos, gente, porque ele sabe trabalhar, hein? O inimigo sabe trabalhar, tá? O inimigo pinta quadros maravilhosos para você, para quê? Para você se desviar para o quadro dele e deixar de olhar para a verdade que é a palavra de Deus. Porque, às vezes, ir pela palavra de Deus é um pouquinho mais difícil. Às vezes, crer é difícil. Porque se o inimigo está pintando uma coisa para você, você está vendo aquilo ali, como que você vai confessar outra coisa? Se os seus olhos naturais estão vendo aquilo. Mas aquilo é uma pintura do inimigo, não é real. É uma ilusão. Ele vem iludindo as pessoas há anos. Desde a queda do jardim, ele vem iludindo os homens. Ele vem tirando a nossa característica, gente. Ele vem querendo nos afastar mais e mais e mais de Deus. Antigamente Deus falava com Adão, face a face, conversava, ficava horas conversando. Um sabia do outro, o Senhor sabia tudo de Adão, e Adão ouvia todos os conselhos do Senhor. Adão vivia num jardim maravilhoso, sendo guiado por Deus. Mas depois que ele saiu do jardim, tornou isso que está aqui hoje. O que a gente vê hoje. Pessoas longe do Senhor, afastadas de Deus, foram para longe, tão longe, que é difícil ouvir sequer o murmúrio do Espírito Santo dizendo para essa pessoa para onde ela deve ir, o que ela deve fazer. As pessoas não conseguem mais ouvir o Senhor porque foram para longe de Deus. E sabe quem se aproveitou disso? O inimigo. Ele se aproveitou disso. Porque conforme o homem foi indo para longe do Senhor, ele foi chegando perto do homem, foi colocando as suas ideias, foi colocando as suas ideologias, e o homem estava tão longe de Deus, tão longe de Deus, tão longe de Deus, que pareceu bem, que pareceu bom as coisas que o inimigo estava colocando para ele. E aí, os anos se passaram, as pessoas foram para longe do Senhor, e hoje pessoas são a imagem e semelhança de Adão. E não mais a semelhança de Deus. Mas isso pode acabar a qualquer momento. E agora, Tati? Acabou. Você sabe que não é mais assim. A verdade é a palavra que não pode mentir. A palavra é a palavra de Deus. A palavra é verdade, ela é real e ela aconteceu na minha vida. Quando eu percebi essa palavra, aí eu comecei a ir em todos os cultos que eu podia. Todos os cultos que eu podia, eu comecei a ir. Porque no antigo ministério que eu ia, todos os dias tinha culto para alguma coisa, né? Culto para isso, culto para aquilo, prosperidade, não sei o quê. Família não estava nem aí. Era prosperidade, eu estava lá no primeiro banco orando pelo Kleber. Senhor, em nome de Jesus, o meu esposo é a tua imagem e semelhança, ele é um homem bom, ele faz a tua obra comigo, ele está aqui comigo agora, né, perto de mim, pelos olhos da fé eu posso ver um grande homem de Deus, um homem trabalhador da tua casa, um homem, Senhor, que vai ser segundo o teu coração. Obrigada pelo marido maravilhoso que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor, porque ele é um homem santo, ele é convertido. Não é o que a tua palavra diz? É o que a tua palavra diz. Então, muito obrigado, eu já te agradeço, porque eu já posso ver. Em plena segunda-feira, nem era culto de busca de nada, de família, né? Aí estava lá. Gente, no culto da família, então, gente, olha, eu era a primeira a chegar. Chegava no banco da frente, porque não gostava de ficar lá atrás, porque eu me desviava, né? Chegava alguém, eu olhava. Chegava não sei o quê, eu olhava também.
Nunca gostei de sentar lá no final. Sempre gostei de sentar do meio para frente, porque eu não gostava que nada me desvirtuasse na hora da palavra. Porque todo culto que eu ia, eu levava um caderno enorme e anotava as coisas. O pastor falava, anotava isso aqui. Não, porque a palavra diz isso e sobre você. Aí eu anotava também a palavra. Eu saía anotando palavras em todos os cantos lá em casa, no armário, no banheiro, atrás da porta do banheiro. Eu escrevia lá, pá, porque o que Deus uniu, o homem não separa, aleluia. Aí depois eu ia, colocava outra parte lá no meu guarda-roupa. Aí eu abria a porta, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus, porque tudo que Deus fez é muito bom, aleluia, também. Lá na pia tinha a palavra, e ele tinha que ler, estou nem aí, ele tinha que ler as palavras, ele sabe disso. Eu colava a palavra, tudo que eu achava que era para mim, que me pertencia, eu colava por tudo quanto é canto para eu não esquecer, porque todo dia eu queria professar a palavra e eu queria agradecer. Uma outra coisa que eu aprendi também é que nós não precisamos ficar pedindo todo dia a mesma coisa para o Senhor, né, gente? Porque vamos convir que Deus já ouviu, né? Te ouviu ontem. Ele sabe que você pediu ontem para ele. Então, tipo assim, você vai de novo pedir a mesma coisa? Como assim, gente? Aí Deus vai dizer, tu pediu isso ontem para mim, filha. Já ouvi, filha. Tá bom. Aí você no outro dia de novo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vai sobre a vida dessa pessoa. Aí ele vai dizer, mas minha filha, eu estou esperando uma atitude sua também, entendeu? Estou esperando você já confessar, trazer existência já. Cadê aquela palavra já de agradecer e trazer existência? Estou esperando a tua mudança também, minha filha. Você está dizendo todo dia, mesma coisa, a mesma ladainha. O que diz lá em Mateus? E não useis de vãs repetições, porque isso os pagãos também fazem. Cara, você tem que mudar a tua atitude. Você não precisa orar todo dia a mesma coisa, a mesma oração, a mesma coisa. Deus já sabe. O que Ele está esperando é você mudar. Não é a pessoa mudar primeiro. Como eu falei no início, eu comecei a mudar por conta do Kleber. Eu não esperei ele mudar para eu começar a mudar. Para começar a ir para a igreja. Não. Ai, eu não vou para a igreja porque, sabe, né, meu marido não vai junto. Ai, que tristeza. Ai, eu vou sozinha para a igreja. Não tenho força para ir para a igreja sozinha. Ai, Deus muda o fulano. Ele precisa ir para a igreja, esse homem. Precisa, Senhor. Aí Deus fala, e você precisava ter ido também, minha filha, antes. Você também precisa levantar do sofá e ir, minha filha. Para Ele ver você uma nova mulher, uma nova criatura, uma mulher de Deus, que vai para a casa do Senhor e que chega e que não fica sendo chata, mas uma mulher que vai chegar cheia do amor de Deus, vai abraçar o esposo, vai dizer, boa noite, amor. Como eu fazia? Eu chegava em casa e ele estava com cheiro de cachaça. Eles tinham acabado de chegar do bar. Isso quando eu não passava dentro do bar, chegava lá e falava, e aí, gente? E aí, rapaziada? Tudo certo? E aí, filho? Tô indo para casa, hein? Dentro do bar. Aí, quando ele chegava em casa, um cheiro horrível, horrível, horrível de cachaça. Sentava lá no sofá. E eu... Senhor. Vamos lá, Espírito Santo. Chegava lá. E aí, filho? Vamos comer? Vamos jantar? Vamos ver alguma coisa aí para a gente assistir na televisão e tal? Ah, vamos lá comer, não esquenta a comida, vamos comer. Chegava perto dele, abraçava, não falava de culto, não dizia que ele tinha que ir para a igreja, nunca preguei um dia para ele. Nunca preguei um dia para ele. Nunca. Nunca chamei ele um dia para ir para a igreja. Sabe o que eu fiz? Eu ia para a igreja sozinha, eu chegava lá na igreja, eu determinava que ele já estava lá comigo, eu dizia para o Senhor que ele estava do meu lado naquela cadeira, eu abençoava a cadeira como se fosse ele. Eu dizia,
Obrigado, Deus, meu esposo aqui. Já posso ver ele aqui comigo, te adorando. Muito obrigada pela presença, Senhor. Obrigada porque meu esposo é um homem de Deus, ele te serve. Obrigada pela vida, pela nova criatura que meu esposo se tornou. E eu chegava em casa, ele estava com cheiro de cachaça. E eu nunca preguei para ele, eu nunca cheguei e falei, caramba, hein? Chego da igreja e te encontro aqui desse jeito. Cheiro de cachaça danada, desse jeito não dá. Homem, tu precisa se converter. Que é isso? Jesus está voltando, hein? Não. Se eu fosse fazer isso, ele ia falar, credo, vou para a igreja para quê? Negócio chata aí, me infernizando meu ouvido. É para isso que... Ele ia falar, é para isso que tu está indo à igreja? Para você chegar e ficar me acusando, achando que é melhor do que eu? Você agora é santa? Era isso que eu ia ouvir. Não. Eu aprendi que a mulher ganha seu marido sem palavras. Está lá em Pedro. Não é o que está em Pedro? 3, se eu não me engano. E você ganha o seu esposo sem palavra. É com a sua atitude de amor, de nova criatura, de mulher de Deus, não mulher rixosa, como diz lá. Lá em Provérbios tem, gente, 2 palavras que falam de mulher rixosa. Olha, essa palavra terrível, ela diz que é melhor o homem ficar lá no canto morando com uma goteira na cabeça dele do que morar com uma mulher rixosa, gente. Olha, tudo que era coisa de mulher eu lia na Bíblia. Tudo que era coisa de mulher, quando chegou lá, aí ela falou assim, porque lá em Provérbio diz, né, que é melhor o homem viver no canto com uma goteira do que com uma mulher rixosa. É melhor ele ficar lá no canto do telhado do que com uma mulher rixosa. Gente, se eu já não falava para ele as coisas, aí é que eu me calei mesmo. Falei, meu Deus, eu não quero que ele me veja como uma mulher rixosa, uma mulher chata. Sabe aquela mulher chata? Além de ser chata, às vezes, nas coisas da casa, ainda fica chata quando vai para a igreja, gente. Tem mulher que fica chata quando vai para a igreja, gente. Fica chata não, irmã. Ai, é muito ruim ser chata. Por quê? Porque a pessoa não está no mesmo espírito que você, entendeu? A pessoa não está no nível que você ainda, sabe? Pede para Deus sabedoria. Mas, o fruto do Espírito, pede isso, né? Que aí o fruto do Espírito já está o quê? Já são 9, já é difícil a beça. Então, pede aí o 9 fruto do Espírito e diz, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque a pessoa não tem o mesmo Espírito que eu. Porque essa pessoa não conhece Jesus ainda, Senhor. Ela não anda contigo. Me ajuda a entender essa pessoa. Me ajuda a amar essa pessoa como o Senhor a amaria. Meu Deus, me dê os teus olhos. Me faz olhar para essa pessoa como o Senhor olha para ela. Como uma pessoa que realmente necessita da tua presença. Como uma pessoa que precisa, Senhor, da salvação. Pai, em nome de Jesus, me faz olhar com esse olho, porque, Senhor, eu não consigo fazer sozinha, eu sou carne também, e às vezes eu me irrito, Pai, às vezes eu quero gritar que essa pessoa, está aqui a palavra assim, às vezes, ó, você faz assim para você falar, e quando você vai falar, e você fecha a boca, e vira assim, e sai na tua razão, mas você não fala. Como eu tive que viver isso na minha vida, como eu tive que me calar, sabendo que eu estava certa. E não foi uma, foi umas 100, não sei quantas vezes, que eu chegava para falar algumas coisas e vinha com 1 milhão de palavras sobre mim, um monte de coisa, e não deixava nem eu me explicar. E eu, às vezes, queria falar, porque se eu falasse, talvez ele ia entender. Entendeu? Fala, mas se ele me ouvir só um pouquinho, de repente ele vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer para ele, mas nem isso ele me dava, irmão. Não deixava eu falar nada. Aí eu queria falar, eu me lembrava, né, a mulher ganha 100 palavras. Traz a existência. Calma, você não está no mesmo nível que ele. Lembra que ele precisa de mim. E você que está num nível um pouquinho maior, pensa que você não pode se nivelar.
Não pode. Se você tem uma sabedoria a mais, você não pode se nivelar com quem tem um pouco menos do que você, porque ela não vai entender o que você vai dizer para ela, entende? Então, era isso que eu pensava. Eu falava, cara, ele não vai entender. Eu estou num nível muito aqui, que se eu falar isso aqui, vai ser um negócio enorme para ele, não vai caber na mente. Aí eu, tá bom, filho. Ele falava assim comigo, você não vai falar, não? Ué, não vai falar, vai ficar aí, muda. Mas você não deixa, mas você não deixa eu... Aí ele, não, mas que não sei o quê, porque você também que quer ir para a igreja de segunda a domingo, e que não sei o quê, que tem mais lá, está virando beata agora, não tem mais mulher em casa, só vive na igreja, que não sei o quê, vai logo morar na igreja. Era esse nível, entendeu? E aí eu fechava assim, algumas pessoas aqui já sabem o que eu fazia, né? Ia para o banheiro, porque minha casa era pequenininha, eu não tinha assim... Gente, o meu sonho é ter uma casa que tenha um escritório só para eu ir adorar a Deus e falar com o Senhor. Quem tem esse sonho, gente? Eu tenho. O meu sonho é, eu quero uma casa, Senhor, com um escritório para eu me trancar lá e ficar eu e o Senhor lá adorando e falando com o Senhor e cantando e dizendo. Eu não tinha isso e a minha casa é pequenininha. Qualquer murmúrio que eu dê no banheiro, a pessoa escuta. Mas eu ia para o banheiro, né? Ia para o banheiro... Não, porque vocês, porque aquilo. Aí eu lá no banheiro. Olha aqui, Satanás. Eu sei que é tu. Entendeu? Não vem me enganar não, diabo. Eu falava assim, não vem me enganar não. Tá bom? Esse que está ali fora não é ele. É tu que está tentando falar com a língua dele, diabo. Não adianta, você não me enganar. Eu já sei agora com quem eu estou lutando. Eu sei muito bem que não é ele, que ele é a imagem de Deus. E você não vai me enganar. Eu não vou chorar não, diabo. Eu falava assim, eu não vou chorar não. Está pensando que eu vou me humilhar porque tu está mostrando isso para mim? Porque tu é mentiroso. Tu é um mentiroso, tu é um caído, tu foi derrotado por Jesus lá na cruz, na frente de todo mundo. Tu foi um derrotado, o mundo espiritual todo viu tua queda, tu perdeu. Agora tu vem aqui falar para mim que o Kleber é aquele que está ali fora, mas não é mesmo. E sai daqui agora. Falava assim. Gente, quando eu saía do banheiro, eu saía outra pessoa. Eu já saía tipo... Está pensando o quê? Eu, hein? Já saí assim. Totalmente justificada. Não por mim, mas pelo meu Senhor. Por aquele que morreu na cruz, pelo meu marido. Por aquele que derramou sangue, por ele. A salvação alcançou o meu marido. E eu não ia deixar que o inimigo me enganasse a ponto de eu me separar dele, porque ele não era crente e eu era crente. A palavra de Deus diz que o esposo é santificado pela esposa. Sabia? Você santifica o seu marido. Se você aqui tem um companheiro, se você é casada, e você sente que para você foi até um erro, você até se arrependeu. Eu quero que você saiba que não foi não. Mesmo que você tenha tomado essa decisão dessa forma, o Senhor pode transformar, santificar, lavar e remir o seu marido através de você, da sua vida com Deus, da sua fé, da sua nova atitude, da sua atitude de uma mulher santa, de uma mulher que tem a palavra de Deus na boca, de uma mulher que ora, uma mulher que tem vivência com o Senhor, uma mulher que está na brecha pela sua casa, pelos seus filhos. A única coisa que Deus precisa é de uma atitude sua, de ficar de pé e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou lutar por ele. Eu vou lutar. Não importa o que eu vou ter que fazer, Senhor, eu vou lutar. E sabe, depois, se você quiser, eu sempre faço isso em todo culto. Se você quiser depois, você pode me perguntar
Quais são as palavras que eu, quando eu ia orar, eu levava junto? Por quê? Nenhum soldado pode ir para a guerra sem as suas armaduras, certo? Os militares aí na rua, você vê eles andando ao léu, assim? Sem uma arma aqui, de peito aberto? Não, não anda. Lá na guerra, quando você assiste filme de guerra, os caras estão com o quê? Com arma. Todos eles são preparados. Eles preparam arapucas. Eles preparam os lugares deles onde eles vão se posicionar. E eles apontam ali a arma. E lá antigamente, eles levavam o quê? Escudo. De um lado com a arma, do outro lado com o escudo, certo? Neemias fazia isso. Quando ele foi construir os muros, ele estava lá. Vamos lá, hein? Constrói com uma mão, mas aqui, ó, a arma do outro, hein? Atenta, hein? Gente, não vão para a oração pedir qualquer coisa ou reivindicar qualquer coisa sem levar a palavra do Senhor que pertence àquele assunto que você está orando. Para os meus filhos, quando eu ia orar, gente, quando é para terminar, alguém me avisa? Faz assim, está terminando, falta 10. Porque eu gosto de falar, hein? Eu gosto. Aí, quando você for, você fala assim. Quando eu ia orar pelos meus filhos, eu falava assim: Senhor, a tua palavra diz, em Isaías 65, 23, que eu não tive filho para perturbação. Não tive não, Senhor. É a tua palavra que diz. Tua palavra não pode mentir. Satanás, os meus filhos não são para me perturbar, para me dar tristeza. Os meus filhos não nasceram para me trazer vergonha, pois a palavra de Deus diz em Isaías 65, 23, está escrito, e Satanás tem medo da palavra, ele não tem medo de mim, tá? Tem medo de você não, hein? Ele tem medo do que está saindo de dentro de você. Ele tem medo da autoridade que está sobre você. Ele tem medo da palavra de poder que você cita, que é a palavra de Deus. Então, não vá lá chorando para Deus. Ai, Senhor. Não comove Deus. Não comove. Já aprendi isso, gente. 10 minutos. Quando te faltando 2, aí você me fala, 2 minutos. Aí, onde eu estava mesmo? Não comove Deus, né? Você não fica comovendo Deus, não, com esse negócio de, ai, meu Deus, um rio de lágrima. Sai da oração acabada. Cabelo arrepiado. Ai, chorei. Tudo vai se resolver depois do meu choro. Não. Você só chorou, você acabou, derramou lágrimas, cansou, perdeu o maior tempo chorando e nada vai acontecer. Para mim, eu amo chorar na presença de Deus. Eu amo. Mas é outro choro, gente. É outro choro. Não é choro de coitada, de que está precisando. Não. O meu choro de Deus é: Senhor, Tu és tão lindo, Tu és tão perfeito, como Tu és lindo. O meu choro é esse. Choro de emoção, porque estou na presença do Senhor. Quando você for orar, você tem que ir como soldado. Uma pessoa que está indo sabendo o que está fazendo. Uma pessoa justificada, uma mulher comprada pelo sangue de Jesus e que o inimigo não pode mais te gabelar fácil, não. O inimigo tem que te olhar e falar assim: lá vem ela de novo. Meu Deus, perturbei o dia inteiro, lá vem ela orar. Ai, caraca, ela não desiste não, hein? Que isso? Aí você chega lá: em nome de Jesus, eu estou aqui, hein? Vim dizer que eu creio que o sangue de Jesus comprou o fulano, que ele é liberto, é salvo, é santificado, é uma nova criatura. Eu vim aqui dizer que essa pessoa foi alcançada pela graça de Deus, o sangue do Senhor comprou ela por um alto preço, e eu não abro mão dessa pessoa, não abro mão, eu reivindico a alma dessa pessoa, eu reivindico essa pessoa para a presença do Senhor, e eu digo, eu trago à existência, essa pessoa é santa, ela é parecida com Deus. É isso. E aí você vai e solta a palavra também. Não, porque a tua palavra diz isso, Senhor. Porque a tua palavra diz assim, como eu falei. O inimigo, ele tem medo da palavra. Quando você vai dizendo a palavra, ele vai se afastando. Ele vai se afastando. Você lembra lá do deserto? Que
O Espírito Santo levou Jesus, né, para o deserto. Quando chegou lá no deserto, o inimigo veio. Tadinho, né? Ele veio. Aí ele começou, não, porque se você é filho de Deus, parará, se joga daí, não sei o quê. O que Jesus falava para ele? Jesus falava, sai daqui. Não. Está escrito. Né? Somente ao Senhor se prostrará. Não, porque se você é Deus, transforma a pedra em pão. Você não diz que é Jesus? Ele fala contigo assim também. Na mulher de Deus, não está na igreja há tanto tempo. Seu marido ainda está bebendo ainda, por quê, querida? Seu filho está nessa vida, por quê ainda? Você não é crente? Não diz que vai para a igreja? Não diz que é mulher de Deus? E aí? Tua vida está assim por quê? Está pensando que isso é quem falando é o Espírito Santo? Não é. Próprio Satanás purinho no teu ouvido. Fazendo a mesma coisa que fez com Jesus, gente. A mesma, porque gente, o inimigo é tão bobo, às vezes, que ele repete a mesma coisa de anos atrás. E a gente cai. Às vezes a gente é tão bobo também, né? A gente já sabe que ele vem, já sabe da palavra, já sabe o que usar. Aí fica chorando, é mesmo, eu estou há tanto tempo na igreja. Eu acho que eu vou desistir. Não, acho que não está dando certo esse negócio, não. Gente, ele fez isso com Jesus, gente. Mas Jesus usava a palavra, que toda vez que usava a palavra, o inimigo começou a se afastar, daqui a pouco sumiu. Deu um sumiço nele, que ele não voltou mais. Por quê? Porque Jesus usou a palavra. Aí ele veio e falou, transforma pedras em pão. Ele falou, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele já dava logo um passo para trás. Opa! E toda vez era a mesma coisa, está escrito, está escrito. Gente, para a gente encerrar, acho que eu já falei muito, né? Acho que eu já falei demais. Para encerrar. Tá vendo? Ó, minha cabeça aqui, ó. Aí, façam isso agora, tá bom? São estratégias que eu sempre dou, porque funcionou comigo. Então, eu sempre ensino as mulheres, eu sempre falo para Deus, se for preciso, eu só ensinar a mulher o tempo todo, tá com 80 anos, e eu tiver que dar essa palavra todo dia para uma mulher diferente, eu dou. Não tem problema não, eu dou. Eu não quero que ninguém fique anos e anos sendo enganada, chorando, se desesperando por algo que o Senhor já decretou, que o seu marido é salvo, ele é parecido com Deus, irmã. Ele é parecido, irmã, seu marido é a cara de Jesus. Se você olhar para ele, você vai dizer, cara de Jesus. Parecidinho com Deus, imagem e semelhança, mesmo DNA, mesma essência, porque tu está olhando assim meio que, entendeu? Mas tu começar a olhar já mais daqui de cima assim, cheio de poder, tu vai começar a ver, é mesmo, hein? Imagem e semelhança de Deus, entendeu? Estratégia, irmã. Pega essa palavra aí, anota, para de ficar indo nos cultos só ouvir a palavra, tem que anotar a palavra, irmã. Tem que anotar esse negócio de ir para o culto com celularzinho. Eu não gosto muito desse negócio, celular. Eu sou das antigas. Toda igreja que eu vou, eu levo papel, caneta, eu sempre anoto. Sempre anoto. Eu tenho lá 3 agendas cheias de anotação de palavra. Que a pastora dava e eu pegava, ia para oração, levava. Até hoje lá. Cadernos e cadernos com palavra lá anotada. Caderno. Então, aprenda a ser uma guerreira. Aprenda a ser uma mulher cheia de autoridade. Aprenda a ser uma mulher que não vai olhar mais para o que o inimigo está dizendo de você, está mostrando para você. Não olha para os quadros de Satanás, olha para a verdade de Deus. Não olha para o jeito do seu esposo, para o jeito do seu filho. Não é ele, não é essa a essência dele. Ele não é desse jeito, amém? Não é desse jeito. Esse aí não é a essência do seu esposo. É uma capa que o inimigo jogou nele durante anos e anos. Desde quando ele foi criança. Como ninguém falou de Jesus para ele, ele foi se moldando a quem? Ao mundo, né? Então, ele foi se moldando ao mundo e não tinha ninguém, irmã, para falar para ele. E ninguém para lutar por ele. Agora tem você. Tá bom?
Então, agora tem você. Agora você vai sair daqui com uma outra visão. Você que vai lutar por ele, você vai ser a primeira a vir na igreja. E para esse negócio de ficar dando desculpa de vir na igreja, hein? Só se ele vir, hein? Você vai ter que vir, tá? Porque Deus começa a operar através de alguém, irmão. Tem que ser você. Você está ouvindo, então tem que ser você mesmo, tá? Sinto muito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.